boa noite. Boa noite. Autoridades americanas prendem na Flórida o homem que é considerado o maior traficante de armas para o Brasil. Frederic Barbieri é suspeito de fornecer fuzis para quadrilhas do Rio. O governo já pediu a extradição dele. O Jornal Nacional tem acesso a documentos do inquérito que investiga se um decreto do presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. O delegado que preside esse inquérito reclama da demora para que medidas urgentes para seguir com a investigação sejam analisadas pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral reage, informando que já tinha pedido em dezembro a quebra de sigilo de pessoas físicas e jurídicas envolvidas na investigação. Em 7 dias, passa de 500 o número de civis mortos na região que tem sido alvo de bombardeios intensos do governo da Síria. E a ONU aprova uma resolução que exige um cessar-fogo no país. Veja também, na região do Pará, atingida por um vazamento de rejeitos de mineração, só agora famílias recebem água potável. Em várias partes de Goiás são as erosões gigantes que ameaçam centenas de pessoas. Esta cratera gigante, que já tem mais de 2 quilômetros de extensão, tem expulsado muita gente de casa. Na Olimpíada de Inverno, você vai ver a atleta que conquistou 2 ouros em 2 modalidades diferentes. E a esperança do quarteto brasileiro nas provas de bobsled. A partir de agora, no Jornal Nacional. O homem que é considerado o maior traficante de armas do Brasil foi preso na Flórida, nos Estados Unidos. Frederic Barbieri é acusado de mandar 60 fuzis para o Rio em junho do ano passado. Essas armas de guerra acabaram apreendidas no aeroporto internacional da cidade. Há 8 anos, a polícia procurava Frederic Barbieri. Ele foi preso em casa, na Flórida, por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. A polícia americana conseguiu impedir que ele mandasse para o Brasil mais 40 fuzis. Frederic Barbieri era investigado desde 2009. Parte do arsenal encontrado no Morro do Alemão em 2010 teria vindo dele. No mesmo ano, uma carga de munição num container em nome do traficante foi apreendida no Porto de Salvador. Frederic Barbieri fugiu para os Estados Unidos e conseguiu a cidadania americana. Em 2015, a Justiça brasileira decretou a prisão por tráfico internacional de armas. Mas só em junho do ano passado, ele entrou para a lista de procurados da Interpol. Foi quando a polícia apreendeu 60 fuzis no Aeroporto Internacional do Rio. Olha aí, fuzis AK-47. A carga estava escondida dentro de aquecedores para piscinas, em contêineres vindos de Miami, com munição e carregadores. A maior apreensão de fuzis na história do país. E só foi possível porque, na véspera, a polícia interceptou uma conversa telefônica com autorização da Justiça. Os 2 homens investigados por roubo de cargas e tráfico de drogas estavam preocupados com um atraso numa entrega. Beleza, cara? E aí, alguma novidade? Não sei, tava em greve lá aquela parece que a greve acaba amanhã. Aí eu liguei anteontem pro despachante lá, que tá mais por dentro. A greve era da Receita Federal. A polícia identificou o despachante e no dia seguinte encontrou os fuzis. Parte das armas seria para a quadrilha do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, pivô de uma guerra pelo controle do tráfico na Rocinha em setembro do ano passado e que está preso. O Ministério Público Federal denunciou o traficante em julho do ano passado. Os procuradores dizem que de 2014 a 2017, ele e a quadrilha exportaram e importaram pelo menos 1.043 armas de fogo, fuzis, e quase 300 mil munições de uso restrito, sem autorização do Exército. Segundo as investigações, a quadrilha comprou aquecedores de piscina e bombas d'água. Eles desaparafusavam os produtos e tiravam a estrutura de metal interna, aproveitando só a carcaça para esconder as armas. Os bandidos chegavam a pesar cada aquecedor e cada bomba para garantir que, depois de fechados, os equipamentos tivessem o mesmo peso e não chamassem a atenção da fiscalização.
Frederic Barbieri está numa penitenciária nos Estados Unidos e na segunda-feira vai participar de uma audiência num tribunal americano. Ele também é investigado lá por tráfico internacional de armas. Mesmo assim, o Ministério da Justiça pediu a extradição dele para o Brasil. O advogado de Frederic Barbieri no Brasil disse que só vai se manifestar quando conseguir contato com a defesa dele nos Estados Unidos. No Fantástico de amanhã, você vai ver uma entrevista exclusiva com um homem que trabalhou lado a lado com o mega traficante de armas. Um integrante da quadrilha conta tudo sobre o esquema de envio de armas para o Brasil. O Step chamou de primo, né? Chamaram todo mundo de primo. Aí falou, primo, tá falando com o senhor das armas, eu sou o senhor das armas. Nossos repórteres revelam detalhes da emboscada que terminou com o assassinato de GG do Mangue, um dos bandidos mais perigosos do Brasil. Só depois que desceram da aeronave, acreditando numa pane, é que foram abordados, torturados e mortos com vários tiros. Um vidente anuncia: o Brasil vai ganhar a Copa da Rússia. A notícia publicada num site é compartilhada por milhares de pessoas. Mas esse vidente existe mesmo. E o site? O Fantástico acompanhou uma experiência real e mostra como nascem as notícias falsas. Professor, e os sites parecem bem reais, né? Isso até agora, ninguém questionou a fonte, né, da notícia. Mais uma acusação contra a quadrilha do ex-governador Sérgio Cabral. Um esquema de corrupção deixou pacientes sem remédios no Rio. E a gente não tem condições de comprar um remédio desse. Eu, principalmente, não tenho. E no planeta Terra, o risco de dar de cara com o leopardo na escuridão. Não existe nenhum outro lugar do mundo com tantos leopardos como aqui. É natureza, é fantástico. Depois do Faustão, nosso domingo juntos. O general Braga Neto, que comanda a intervenção federal na área da segurança no Rio, vai anunciar na semana que vem como será a atuação das forças que combatem a criminalidade no estado. O novo responsável pela área de segurança pública do Rio já bateu o martelo. Vai trocar os comandos das polícias civil e militar. Os nomes serão divulgados na próxima semana. Depois de muitas reuniões de planejamento em Brasília, o interventor, general Braga Neto, passa o fim de semana no Rio sem agenda oficial. Enquanto a intervenção não começa, os confrontos continuam. Moradores de Botafogo, na Zona Sul, acordaram de madrugada com o barulho de rajadas. A Polícia Militar disse que houve troca de tiros entre policiais da Unidade de Polícia Pacificadora do Santa Marta e criminosos. O morro já foi considerado um símbolo da pacificação do Rio, o primeiro a receber uma UPP em 2008. Também na Zona Sul, uma quadrilha usa disfarces da Polícia Federal para assaltar apartamentos. A quadrilha já conseguiu roubar dinheiro e eletrônicos em 2 apartamentos. Paulo Roberto da Silva Taveira, conhecido como Cara Preta, é procurado pela polícia. Ele é apontado como chefe do grupo. Hoje, no Rio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, lançou o Observatório Legislativo da Intervenção, que vai fiscalizar os resultados dos trabalhos das forças de segurança. O observatório começa a funcionar no dia 1º de março. Nesta próxima terça-feira, o general Braga Neto vai anunciar outros nomes da equipe e as primeiras ações da intervenção federal. Todas as decisões serão tomadas aqui do Centro Integrado de Comando e Controle, onde ficam representantes dos órgãos de segurança pública. Este será o local de trabalho do interventor. No noticiário internacional, 45 pessoas morreram e 33 ficaram feridas na explosão de 2 carros-bomba ontem à noite em Mogadíscio, a capital da Somália. O primeiro carro explodiu no portão do Palácio Presidencial. O outro foi detonado perto de um hotel. 5 terroristas morreram numa troca de tiros com as forças de segurança do país. O grupo Al-Shabaab, que é ligado à Al-Qaeda, assumiu a autoria dos atentados. Na Síria, o número de mortos na região de Guta Oriental já passa de 500. Hoje, o Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade uma resolução de cessar-fogo de 30 dias. O correspondente Jorge Pontual acompanha tudo direto de Nova York e vai trazer mais informações para a gente. Boa noite, Pontual. Quando que começa a trégua? Boa noite, Bocardi. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. A trégua não tem data para começar. Uma versão anterior dessa resolução
marcava o início do cessar-fogo para 72 horas após a aprovação, ou seja, quarta-feira. Mas a Rússia, aliada do governo da Síria e que tem poder de veto na ONU, não aceitou. Alegou que seria falta de realismo impor um prazo tão curto para cessar os ataques. A embaixadora dos Estados Unidos, Nikki Haley, disse que se não fosse a Rússia, o cessar-fogo já teria sido aprovado há dias e vidas teriam sido salvas. Quando essa trégua entrar em vigor, a ONU enviará ajuda humanitária para os civis sitiados em Guta, subúrbio da capital Damasco, onde vivem 400 mil pessoas, sob intenso bombardeio desde domingo. Entre os mais de 500 mortos, há cerca de 120 crianças. Só hoje foram mortos 31 civis, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização baseada em Londres. Mais de 10 hospitais em Guta foram bombardeados. A população sitiada pelas forças do regime do ditador Bashar al-Assad não tem comida, água e remédios. Tentativas anteriores de obter um cessar-fogo com fins humanitários fracassaram. Os rebeldes que estão cercados em Guta representam o último bolsão de resistência contra Assad. Se forem derrotados ou obrigados a se render, o regime terá vencido a guerra civil na Síria. Bocardi, Ana Luísa. Obrigada, Pontual. E aqui no Brasil, o juiz Sérgio Moro determinou uma nova perícia nos 2 sistemas de informática usados no setor de propinas da Odebrecht. Desta vez, os peritos vão identificar se existem lançamentos e documentos relacionados ao sítio de Atibaia e também verificar a autenticidade e a integridade do que for encontrado. Nesta ação, o ex-presidente Lula é acusado pela Lava Jato de receber propina da Odebrecht e da OAS por meio da reforma do sítio. As defesas e o Ministério Público têm 5 dias para apresentar perguntas. E a perícia deve ficar pronta em 30 dias, contados a partir do recebimento dos quesitos pela Polícia Federal. Os advogados do presidente Lula disseram que têm o direito de conhecer todos os documentos que estão em posse da acusação e que o juiz Sérgio Moro está cerceando o trabalho deles ao negar que a defesa tem acesso aos sistemas da Odebrecht. Os advogados também reafirmaram que a perícia entregue ontem pela Polícia Federal reconheceu não ter identificado qualquer vínculo entre contratos da Petrobras e imóveis atribuídos a Lula, ou ainda a existência de qualquer vantagem indevida dirigida ao ex-presidente. A Odebrecht voltou a afirmar que está colaborando com a Justiça, que já reconheceu seus erros e pediu desculpas públicas, e que assinou acordos de leniência e está comprometida em combater a corrupção. A OAS não se manifestou. A Procuradoria-Geral da República afirmou hoje que pediu em dezembro a quebra do sigilo bancário e fiscal de várias pessoas físicas e jurídicas no inquérito que investiga se um decreto do presidente Temer beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. A informação foi divulgada depois que o delegado que preside o inquérito demonstrou insatisfação com a Procuradoria. Num ofício de 20 de fevereiro ao Supremo Tribunal Federal, o delegado Kleiber Malta Lopes afirma que pediu à Procuradoria-Geral da República medidas imprescindíveis para esclarecer crimes investigados, mas que até agora não tinha conseguido que essas medidas fossem analisadas. No ofício, o delegado pediu mais 60 dias para investigar. O Jornal Nacional teve acesso também a outros documentos do inquérito, como os depoimentos de Ricardo Saldi e de Joesley Batista. Nesses documentos, os dois falam de uma fazenda que poderia ser de propriedade do presidente e de uma medida de Temer para beneficiar a JF no Porto de Santos. No depoimento, em 16 de fevereiro deste ano, à Polícia Federal, o delator da JF, Ricardo Saldi, detalhou como o presidente Michel Temer teria ajudado a resolver um problema do grupo JF para liberar uma obra embargada no terminal de Santos. A JF comprou uma área da Rodrimar para construir um terminal de cargas e escoar a produção da Eldorado Celulose. A obra do terminal estava atrasada e tinha sido embargada pela Codesp, a Companhia Docas de São Paulo. Saldi, então, disse que procurou Temer em Brasília. Segundo Saldi, o encontro foi na vice-presidência. Ele contou que Temer tomou nota de detalhes e disse que ligaria para a Codesp para ver o que estava acontecendo. Saldi disse que poucos dias depois, um diretor da Eldorado informou que a obra havia sido liberada e estava a pleno vapor.
No depoimento à Polícia Federal, Ricardo Saldi também contou que o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, comentou com ele, Saldi, que Michel Temer possui uma fazenda no interior de São Paulo em nome da Argeplan ou mesmo do Coronel Lima. A Argeplan é a empresa do ex-coronel da Polícia Militar de São Paulo, João Batista Lima, amigo do presidente Temer. Saldi disse que, inclusive, Paulinho da Força disse a ele, depoente, que Michel Temer havia lhe telefonado solicitando auxílio quando da invasão da fazenda em questão pelo movimento do Sem Terra, ocasião em que Michel Temer teria dito que a fazenda de um amigo havia sido invadida e que necessitava de ajuda de Paulinho da Força para a sua desocupação. O delator Joesley Batista, que prestou depoimento no inquérito dos portos em 15 de fevereiro, também falou da fazenda. Disse que se recorda que Paulinho da Força comentou com ele, o depoente, que existe uma fazenda no estado de São Paulo em nome do Coronel Lima ou de sua empresa Argeplan, mas que na verdade seria de Michel Temer, que inclusive Paulinho sempre expressava para o depoente, quando estava irritado com Michel Temer: uma hora nós vamos invadir aquela fazenda dele. A fazenda é Esmeralda, localizada entre Duartina e Lucianópolis, no interior de São Paulo. Na delação, Ricardo Saldi já tinha mencionado que Paulinho tinha dado a entender que a fazenda pertencia a Temer. No depoimento do dia 16 de fevereiro, ele reiterou o que dissera antes e deu mais alguns detalhes. A propriedade tem cerca de 1.500 hectares e foi invadida pelo MST em 2017. O delegado da Polícia Federal, Kleiber Malta Lopes, quer ouvir o ex-coronel Lima no inquérito. Ele já foi intimado a depor no ano passado, mas vem conseguindo adiar seu depoimento, alegando que, por motivos de saúde, não pode comparecer às autoridades policiais. O delegado pediu mais 60 dias para investigar. Em um ofício assinado no dia 20 de fevereiro, a que a TV Globo teve acesso, Kleiber Malta Lopes argumentou que aguarda desde dezembro do ano passado medidas solicitadas à Procuradoria-Geral da República que ele considera imprescindíveis para esclarecer os crimes investigados, notadamente possíveis atos de corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, vinculados à edição do Decreto dos Portos, sem as quais a investigação poderá não atingir sua finalidade, mas que até agora não conseguiu acesso a elas. O relator do inquérito no Supremo é o ministro Luiz Roberto Barroso. Cabe a ele decidir se prorroga ou não as investigações. O inquérito dos portos foi o motivo da mais recente polêmica envolvendo o diretor-geral da PF, Fernando Segovia. Em uma entrevista à agência Reuters, no dia 9 de fevereiro, Segovia indicou uma tendência de arquivamento do caso. Barroso pediu explicações a Segovia. Na segunda-feira, o diretor-geral da PF compareceu ao gabinete do ministro e disse que foi mal interpretado. A Secretaria de Comunicação da Presidência declarou que Michel Temer não possui nenhuma fazenda e que o presidente jamais teve reunião com Ricardo Saldi para tratar sobre a área da Eldorado, no Porto de Santos. A Secretaria de Comunicação afirmou ainda que Temer não interferiu na Codesp em favor da empresa. Paulinho da Força disse que o presidente já pediu ajuda a ele nas ocasiões em que a fazenda foi invadida, mas que em nenhum momento afirmou que a propriedade era de Michel Temer e nem ouviu de Temer em nenhuma ocasião que a fazenda fosse do presidente. O Jornal Nacional entrou em contato com a Procuradoria-Geral da República, que, como nós já dissemos, afirmou que ainda em dezembro pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal de várias pessoas físicas e jurídicas no inquérito que investiga o presidente Temer e que o pedido foi além dos que foram solicitados pela própria Polícia Federal. A Procuradoria não informou os nomes dos alvos desse pedido. A Procuradoria-Geral da República também declarou que solicitou a ampliação do período da quebra de sigilo, como sugerido pela Polícia Federal, e que vai analisar com rapidez o pedido da PF para prorrogar o inquérito. A Procuradoria geralmente não comenta investigações em curso, mas o Jornal Nacional apurou que, em virtude das críticas, a PGR decidiu prestar os esclarecimentos. A Codesp declarou que a obra foi paralisada por problemas técnicos e liberada depois que esses problemas foram corrigidos. A JIF afirmou que não comenta declarações de colaboradores. As defesas de Joesley Batista e de Ricardo Saldi disseram que eles continuam colaborando com a Justiça. E nós não conseguimos contato com o Coronel Lima e nem com a Argeplan.
A seguir, erosões gigantescas expulsam de casa moradores de várias áreas de Goiás. Famílias da região do Pará, atingida por um vazamento de rejeitos de mineração, recebem água potável. Moradores de Barcarena, no Pará, começaram a receber água potável. Só 7 dias depois do vazamento de material tóxico em comunidades vizinhas a uma mineradora. Dona Priscila está desempregada. Ela reclama de dores na barriga e disse que não tem dinheiro para comprar remédio. A Hidro, quando ela acontece alguma coisa, ela dá toda a assistência. Mas qual é a assistência dela? Água, cesta básica. É bem complicado. Agentes de saúde e assistentes sociais da Prefeitura de Barcarena começaram a distribuir água potável fornecida pela Hidro para mais de 400 famílias que vivem em 3 comunidades próximas à mineradora. Olha, acho que não dá nem por uma semana, porque a gente vai cozinhar, vai tomar água e eu não vou fazer comida mais com a água do poço, que tenho medo. Nas comunidades atingidas, muitos moradores não recebem água encanada e dependem de poços, como este aqui, não é não, dona Sônia? Olha só, de baixa profundidade, para matar a sede, tomar banho, fazer comida. Amostras dessa água aqui vão ser coletadas na semana que vem para serem analisadas. Todo mundo aqui está muito preocupado por causa do risco de contaminação e sem saber o que fazer. Dona Sônia diz que a família toda adoeceu depois que rejeitos contendo substâncias tóxicas vazaram da refinaria Hidro há uma semana. Pesquisadores já alertaram para a presença de chumbo nos poços da região. Os meninos estão tossindo, estão com muita febre, tem ânsia de vômito constante, né? Que é uma situação difícil, porque nem todo tempo a gente pode estar comprando remédio, né? Dentre todas as substâncias, a mais preocupante é o chumbo. Por quê? Porque em casos de crianças, a gente pode ter anemia. Uma anemia que pode durar um tempo muito grande para poder ser tratado. Em casos de gestantes, eu posso ter um problema na formação do sistema nervoso do feto. Rios e igarapés da região foram poluídos. Um deles passa no quintal de Dona Marisete. A água aqui é cristalina, a gente chega ao fundo do rio aqui, peixe, tudo nadando aqui, agora tu vê, não tem nada. Não é a primeira vez que os moradores de Barcarena são atingidos pela contaminação da água por causa de vazamentos no polo industrial do município, onde além da Hidro Alunorte, existem outras mineradoras e metalúrgicas. Nos últimos 15 anos, a Defensoria Pública registrou 15 acidentes ambientais em Barcarena. É muito grande o prejuízo pra gente, muito grande mesmo. Se a gente pudesse sair, deixar tudo, a gente saía, né? Mas não pode, porque a gente não tem para onde ir. A Hidro Alunorte declarou que recebeu ontem o laudo do Instituto Evandro Chagas, que comprova a contaminação, e que agora está avaliando os resultados. Você vai ver imagens impressionantes agora. No Centro-Oeste, geólogos têm alertado que a falta de planejamento na construção e na ocupação de cidades está ameaçando centenas de moradores, especialmente de Goiás. De uma hora para outra, crateras imensas se formam, engolindo até bairros inteiros. A casa da Dona Lúcia corre o risco de ser engolida por esta imensa erosão. A gente não tem sossego para dormir, pensando que a chuva possa levar nós. A avenida está desaparecendo. A chuva rasgou o asfalto por mais de meio quilômetro. A prefeitura e a empresa que vendeu os lotes não chegam a um acordo para resolver o problema.
quando não se tem uma manutenção adequada, gera esse transtorno todo que nós estamos vendo aqui. Na região metropolitana de Goiânia, a creche que custou R$1,5 milhão está a menos de 10 metros desta erosão. Dinheiro público que pode virar escombros. Neste outro bairro, funcionários da Companhia de Energia Elétrica removeram um poste que a qualquer momento seria engolido. Instalaram a 10 metros de distância, mas a cratera continua avançando. As soluções paliativas, elas são feitas muito rapidamente, da mesma forma que são consumidas muito rapidamente. Ou seja, faz-se isso hoje para amanhã refazer. No mesmo local, a subestação de energia que atende os moradores da região está prestes a desaparecer. É um problema que preocupa moradores de várias regiões. A cidade de Planaltina de Goiás, aqui perto de Brasília, tem uma das maiores erosões urbanas do centro-oeste do país. Esta cratera gigante, que já tem mais de 2 quilômetros de extensão, tem expulsado muita gente de casa. 10 famílias já perderam a moradia. Dona Nair ainda se lembra da casa sendo arrastada. Você vê as coisas desabando assim, tudo de uma vez assim. Foi cair nos barrancos, rachando tudo dentro de casa e caindo, a gente tem que tirar as coisas tudo correndo nas carreiras. A Defesa Civil monitora o lugar onde vivem quase 400 pessoas. A prefeitura diz que precisa de R$40 milhões para solucionar o caso. A gente precisa de resolver esse problema exatamente para daqui 5, 10, que seja o ano, a gente não está socorrendo casas aí, igual já teve no passado, né? Esta professora defende que as prefeituras façam estudos mais detalhados do solo antes de construir. O dinheiro para recuperação de um processo de degradação como esse sai dos cofres públicos, né? Então a gente tem que sempre pensar nisso e lembrar que a prevenção, ela sempre vai sair mais barata. A Sociedade Goiana de Cultura declarou que até julho vai começar as obras de drenagem na região da cratera que mostramos no início da reportagem. Já a Prefeitura de Aparecida de Goiânia afirmou que aguarda o fim do processo de licitação para começar a fazer a contenção das erosões. O Ministério da Integração declarou que em 2015 liberou recursos que a Prefeitura de Planaltina de Goiás considerou suficientes para as obras e que não houve novos pedidos de verbas. No Ceará, o período de chuvas é nos primeiros meses do ano. E desta vez os sertanejos não têm do que reclamar. Tempo bom aqui no Ceará é assim. Quanto mais cinza o céu, mais verde a paisagem. Um alívio depois de 6 anos de seca. O tempo tá ótimo pra gente trabalhar. Frequentemente a chuva tá chegando aqui pra nós, graças a Deus. Seu Gilberto não perdeu tempo. E já tô plantando aqui na terra para, se Deus quiser, a gente colher os frutos. O agricultor é assim, se anima para preparar a terra com esse tempo de chuva. E esses dias têm sido generosos. Agora em fevereiro choveu 35% acima da média no Ceará, confirmando a previsão dos meteorologistas, que é bem animadora. Para os próximos 3 meses, a chance maior também é de chuva acima da média. Isso pode recarregar os reservatórios de abastecimento, que ainda estão em média com 7% da capacidade. Se ela cair muito concentrada em poucos dias, ela vai ser muito boa para recarga de açudes, depende bastante de como ela é distribuída ao longo desses 3 meses. As primeiras chuvas do ano foram na região do Cariri, no sul do Ceará. Quem correu logo para plantar já vê a recompensa da natureza. É maravilhoso ver esse verde, esse monte de milho que está nascendo, feijão aqui, é uma bênção de Deus, uma maravilha das maravilhas. Vamos saber agora, então, a previsão do tempo. A Jaqueline Brasil está em São Paulo, conversa com a gente ao vivo. Oi, Jaqueline, boa noite. A gente está falando aí de chuva, né? Qual é a previsão para o Nordeste e para as demais regiões do país, hein? Boa noite, Ana, Rodrigo, boa noite a todos. A previsão é de chuva para quase todo o país. Vamos começar pelo Nordeste. Sertanejos podem continuar comemorando, porque nos próximos 15 dias a chuva vai se espalhar por toda a região com bons acumulados, que podem até chegar aos 200 milímetros no sul do Ceará, em Paraíba, também Pernambuco e no Maranhão. Está chovendo no Nordeste por causa de áreas de instabilidade que estão na região e que agitaram muito o mar bem perto de Fernando de Noronha hoje de manhã, formando ondas que, ao chegarem na costa, ficaram maiores, destruindo uma estrutura do único porto da região. O fenômeno é chamado de swell, que é quando a onda se forma em alto mar e a distância entre ela e o chão
é bem grande. E conforme ela vai se aproximando da costa, essa distância diminui. É como se ela levasse um solavanco, formando essa curva. A chuva está marcando presença também na região norte. E a preocupação é com os rios. Tem risco de alagamento amanhã no Amazonas, em Rondônia e também no Pará, justamente onde passam dois rios importantes. O Madeira, que já está perto da cota de inundação, e o Xingu, que atingiu esse nível aí. E a chance de chuva é grande amanhã, viu? Em Rio Branco, Palmas e Belém, e vai fazer calor, claro, Ana. Agora, Jaque, desculpa só interromper, como é que vai ficar o tempo aí na região sudeste, onde inclusive choveu bastante em Belo Horizonte na tarde de hoje? Pois é, Rodrigo, choveu muito mesmo, viu? Olha, em 1 hora choveu quase 20% do normal para todo o mês. A chuva, inclusive, foi tão forte que causou muitos estragos. Pelo menos 11 carros ficaram empilhados depois de serem arrastados pela correnteza. Imagens feitas pelos nossos telespectadores mostram que córregos transbordaram. Esses pedestres se arriscaram aí, olha, tentando atravessar. Motoristas que passavam pelo anel rodoviário tiveram dificuldade para seguir viagem. E o muro dessa casa que a gente vai ver agora há pouco, olha só, desabou e atingiu, vai chegar agora, olha só, atingiu aí pessoas que foram soterradas. 2 delas foram retiradas com ferimentos. A outra vítima, um homem de 74 anos, infelizmente morreu no local. E amanhã pode chover mais, sim, em Minas, tá? Em boa parte do Rio de Janeiro, em São Paulo, aí sim o tempo fica firme. No sul do Rio Grande do Sul também, tempo firme e fazendo calor no litoral nordestino. Então, entre o Rio Grande do Norte e o leste da Bahia. Em Maceió, vamos dar uma olhadinha aqui, 32 graus a previsão sem chuva, São Paulo aqui máxima de 28 e no Rio de Janeiro 31 graus com muitas nuvens, mas tem aquele mormaço, vai dar sim para pegar uma praia, viu, Rodrigo e Ana? Obrigada, Jaqueline, obrigada pelas informações. E a seguir, os gols de sábado pelo Brasil. O novo teste do bafômetro nas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal resolveu adotar mais uma ferramenta para diminuir o número de motoristas bêbados nas estradas. É um novo tipo de bafômetro. Pode soprar mais forte. Aí. Para esse sopro rápido, o motorista nem precisa sair do carro e o resultado é quase instantâneo. 0,0, aqui é só refrigerante. Segundo os fiscais de trânsito, enquanto no aparelho convencional o tempo de espera pode chegar a 2 minutos, no equipamento que exige só um sopro, o teste dura menos de 10 segundos. A gente consegue atingir de 5 a 10 vezes mais
indivíduos no que tange a fiscalização da alcoolemia. Esse equipamento ele tem uma leitura muito dinâmica, muito rápida. Volume de sopro bem menor do que o que é utilizado no outro aparelho já é suficiente para constatar possível embriaguez. O aparelho ainda emite duas cores, verde quando o resultado é 0 e vermelho quando indica que a pessoa ingeriu bebida alcoólica. Foi o caso desse motorista. O índice aparece no visor. O novo equipamento já tem espaço no colete dos policiais rodoviários federais da Bahia, Distrito Federal e Goiás. E está sendo usado para fazer a triagem de motoristas em blitz como esta, na região metropolitana de Goiânia. Com o novo equipamento, o motorista que não bebeu é liberado mais rápido. Já o que está sob suspeita é convidado a fazer um novo teste neste equipamento tradicional, homologado pelo Conselho Nacional de Trânsito, para servir como prova em caso de processo por embriaguez. Quem é flagrado dirigindo bêbado tem a carteira de motorista apreendida e a multa é de quase R$3 mil. Para casos acima de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar, o motorista é levado para uma delegacia. Como foi o caso desse motorista de caminhão flagrado na BR-153, em Goiás. O teste do bafômetro surpreendeu a Polícia Rodoviária Federal, 1,15, quase 300% a mais do que o tolerado. A novidade também ajuda a economizar porque diminui o gasto com os bocais descartáveis. E é mais uma arma para tirar de circulação quem ainda insiste em dirigir depois de beber. De amanhã. Olá, muito boa noite. Amanhã tem o segundo episódio da série Tempo de Bola. É a vez do divino Ademir da Guia. Eu nasci com os olhos azuis da minha avó, né? Futebol do meu pai. E aí saiu eu perfeito assim. Dois amigos, Casão e Falcão, e uma conversa cara a cara sobre a seleção de Tite e sobre as Copas do passado. 82 merecia ganhar, 86. Cenas de violência nos gramados brasileiros. O que fazer para evitar que elas se repitam? E tem a estreia de Dias de Kite com a Cris Dias. Você vai conhecer o Havaí do kitesurf, o cotovelo do Brasil. Jericoacoara a São Miguel do Gostoso, com muitos desafios e saltos espetaculares.
Espetacular é pouco, é amanhã, depois do Alto Esporte, eu espero vocês. E o sábado teve
A Corte Arbitral do Esporte confirmou o segundo caso de doping de atletas russos na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang. Nadeja Sergeeva, que ficou em 12º lugar na disputa de duplas do bobsled, testou positivo para uma substância proibida. Ela admitiu a violação e o resultado dela na prova foi cancelado. Nesta edição dos Jogos de Inverno, apenas alguns russos foram autorizados a participar. E mesmo assim, sob uma bandeira neutra. Essa medida foi tomada exatamente por causa da descoberta de um esquema generalizado de doping na Rússia. O lado bacana do esporte, pela primeira vez uma atleta conquistou o ouro olímpico em 2 modalidades, no esqui e no snowboard. Elas estavam a 80 km por hora. Era melhor sair da frente. O esquilo escapou por pouco. No snowboard slalom gigante paralelo, descem 2 atletas de cada vez, uma contra a outra. Quem chegar primeiro vai avançando de fase. Eram 31 competidoras, mas só se falava nela, Esther Ledeca. A atleta de 22 anos da República Tcheca ficou famosa em Pyeongchang, quando ganhou o ouro no esqui alpino Super G, sábado passado, prova em que não era favorita. Nem ela acreditou na vitória. Já nessa modalidade do snowboard, é bicampeã mundial. De novo, ninguém foi mais rápida que ela. Ledeca fez muito mais do que levar o ouro. Se tornou a primeira atleta da história a ganhar medalhas olímpicas no esqui e no snowboard. Desde que eu era criança, muita gente me dizia que eu precisava escolher entre o esqui e o snowboard, que era impossível fazer os 2 em alto nível, e eu sempre disse que não, que seria a melhor e chegaria ao topo nos 2. Estou feliz de ter provado isso hoje. Uma vontade de criança que rendeu 2 ouros olímpicos. Parabéns para ela. E um quarteto brasileiro estreou no bobsled. O objetivo dessa equipe é ficar entre as 20 melhores da modalidade. Rir é bom, mas no bobsled é mais legal rir por último. Afinal, nessa modalidade, ganha quem for melhor ao longo de 4 descidas na pista. Os brasileiros estavam felizes porque voaram nos treinos. Só que nas 2 baterias iniciais da Olimpíada, para valer, não viram tanta graça. O segredo na prova é arrancar bem nessa fase inicial, chamada de push, e depois pilotar sem erros para não perder tempo no percurso. A gente fica triste com o resultado de tempo do trenó, mas a gente fica contente pela evolução do push, evolução da pilotagem, que não tem o que falar, né? Por enquanto, 25º lugar. O que igualaria o melhor resultado do Brasil na modalidade, obtido na edição de 2006. A diferença para o grupo dos 20 melhores trenós é de 59 centésimos de segundo. Um pouco mais rápido do que um piscar de olhos, mas bastante tempo para um esporte definido por detalhes. Além de caprichar, será preciso contar com erros dos rivais. Ah, não tem jeito, aquela secadinha brasileira, né? Quem parece ser a prova da nossa secadinha são os alemães. Eles colocaram um trenó na liderança e outro em 3º lugar. E acredite, vão lutar demais por essas medalhas. Afinal, após 16 dias de Olimpíada, a disputa pelo topo no quadro de medalhas está incrivelmente acirrada. Noruegueses, alemães e canadenses duelam medalha a medalha pelo posto de número 1 do inverno. Tudo acaba amanhã. Assim, o bobsled e a Olimpíada em si viraram uma boa novela. A surpresa ficou para o capítulo final. Que dá vontade de entrar nesse carrinho aí, né? Olha só, depois do Altas Horas você acompanha a transmissão do último dia de competições, então, da Olimpíada de Inverno, durante toda a madrugada. E amanhã o Esporte Espetacular vai mostrar os melhores momentos da cerimônia de encerramento. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você. Bom domingo, boa noite. Te vejo segunda cedinho.